Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra fundamental da doutrina espírita, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando neste capítulo 9 da primeira parte, os demônios. Eita! E hoje nós vamos estudar os demônios segundo a igreja. Então vai ser um aulão para a gente entender tudo do cramunhão. Quem que é este indivíduo? O que faz? Onde habita? Por que o povo tem tanto medo dele? Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso estudo de hoje. Satanás, o chefe ou rei dos demônios, não é, segundo a igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Tomemo-lo, pois, tal qual nulo representam. Satanás existe de toda a eternidade, como Deus, ou ser a posterior, existindo de toda a eternidade a incriado, e, por consequência, igual a Deus. Este Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um Deus do mal. Mas se ele for posterior, neste caso passa a ser uma criatura de Deus. Os espíritos e Kardec começam assim, dando um nó no nosso pensamento e já destruindo de vez a primeira interpretação. Mas Satanás, tem um monte de nome, né? Mas Satanás é o chefe, ou rei dos demônios, e segundo a igreja não é uma alegoria, ele existe mesmo. Então, você tem duas possibilidades. Esse Satanás é algo que só pratica o mal, enquanto Deus só pratica o bem. Beleza. Então, primeira pergunta. Satanás existe desde sempre? Desde toda a eternidade? Se sim, então nós temos dois deuses. Tem o Deus da bondade e tem o Satanás, que é o Deus do mal. Se não existe, né, que ele está dizendo, ele foi criado. Ele é uma criatura de Deus. Como tal, só praticando o mal, por incapaz de fazer o bem e tampouco de arrepender-se, Deus teria criado um ser votado exclusiva e eternamente ao mal. Jura? Não sendo o mal obra de Deus, seria, contudo, de uma das suas criaturas, e nem por isso deixava Deus de ser o autor, deixando igualmente de ser profundamente bom. O mesmo se dá exatamente em relação aos seres maus chamados demônios. Então a gente já começa o quebra-tudo a partir daí, né? Pelo absurdo de Deus ter criado uma criatura que só faz o mal e que não se arrepende nunca. Se esta criatura é uma criação de Deus, então Deus não é tão bom quanto a gente imagina que ele seja. Aí já cai por terra a questão da bondade divina. Tal foi, por muito tempo, a crença neste sentido. Hoje dizem 50 Deus, que é a bondade e santidade por excelência, não os havia criado perversos e maus. A mão paternal que se apraz imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições, cumular-os de magníficos predicados, as qualidades eminentíssimas de sua natureza, juntar as liberalidades da sua graça, em tudo os fizera iguais aos espíritos sublimes de glória e felicidade, subdivididos por todas as suas ordens e adstritos a todas as classes. Eles tinham o mesmo fim e idênticos destinos. Foi seu chefe o mais belo dos arcanjos. Eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justos para todo sempre, e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade, mas dele desmereceram por insensata e audaciosa revolta. Começa a história a ficar complicada. Tá, então Deus não criou o Satã
Nossa senhora, que cabelo horroroso. Deus não criou o Satã mal. Ele era um cara bom. Tim! E ele era o chefe dos anjos. E aí volta naquela coisa que a gente viu nos episódios passados, de que Deus criou a humanidade, criou os anjos e já criou uma hierarquia, tudo para ficar adorando, puxando o saco dele. Mas tá. Digamos que criou. E ele era o chefão. Então ele era maravilhoso, o Satanás. Antes de ser Satanás, antes de ter a tal queda. Porque a explicação fica um pouco pior, né? Do que... E aí o que aconteceu? Qual foi o escolho da sua perseverança? Que verdade desconhece Ram? Que ato de adoração, de fé, recusaram a Deus? A Igreja e os anais das Santas Escrituras não nulo dizem positivamente, mas certo parece que não aqueceram a mediação do Filho de Deus, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. Então assim, qual a razão que eles ficaram nessa revolta? Por que que o Satanás resolveu se revoltar contra Deus? Né? Não tem nada explicado pela Igreja. Nada. Absolutamente. O Verbo divino, Criador de todas as coisas, é também o mediador e salvador único, na terra como no céu. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens senão na previsão de sua encarnação e méritos, pois não há proporção alguma entre a obra dos espíritos eminentes e a recompensa, que é o próprio Deus. Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim, sem esta maravilhosa e sublime intervenção da caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a sua essência das suas obras, preciso fora reunir-se a sua pessoa aos dois extremos, associando a divindade às naturezas ou do anjo, ou do homem. E preferiu então a natureza humana. Esse plano concebido de toda a eternidade foi manifestado aos anjos muito antes de sua execução. O homem-Deus foi-lhe mostrado, quer dizer, Jesus, né? Foi-lhes mostrado como aquele que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória, sob a condição de o adorarem durante a missão terrestre e para todo sempre no céu. Gente, desculpa, só eu que acho isso um absurdo. Vocês acham que Jesus veio para que a gente fique adorando ele? Meu pai do céu, quanta babaquice, quanta asneira. Vocês acham realmente que pessoas boas querem bajuladores, puxa-sacos? Imagine Jesus. Imagine Deus, inteligência suprema do universo. Revelação inesperada, arrebatadora visão para corações generosos e gratos, mas mistério profundo, humilhante para espíritos soberbos. Esse fim sobrenatural, essa glória imensa que lhes propunham não seria unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Nunca poderiam atribuir a si próprios os títulos dessa glória. Um mediador entre Deus e eles. Que injúria à sua dignidade. E a preferência espontânea pela natureza humana. Que injustiça que afronta aos seus direitos. Então vocês percebem, né, que o Satã e todos os seus seguidores, tá lá. Todos os anjos, o Satã, o Lúcifer, era o principal dos anjos, então ele adorava Deus e fazia tudo direitinho junto com os seus anjos, e aí tinha a humanidade. Aí Deus apresenta Jesus, que Jesus vai lá para a terra, e ele vai ensinar a minha turma lá, e ele vai ser o cara que vai fazer com que as pessoas se aproximem de mim. Beleza. O que os anjão, chapa branca lá de Deus, super, tamo junto aí, pensaram? Poxa vida, mas por que foram escolher um outro para botar no meu lugar? Para que Deus precisa de intermediário se tem nós aqui, os anjos, tudo? Que sempre está lá dando as caras, falando com os povos, mostrando quem que é Deus? Como assim, Jesus? Aí ficaram tudo irritadinho. E aí gerou uma revolta. E aí você começa a pensar, mas pera lá, anjo não é a tal criatura que Deus criou, segundo os concílios, né, da igreja, que Deus criou já perfeito, sabendo de tudo, no último grau, última bolacha do pacote, o Superman, Super Angel de todos. Como é que tem essa soberba, essa ciumeira, essa busca pelo poder? Já começa a ficar esquisita essa explicação, né? E chegaram eles a ver esta humanidade, que lhes é tão inferior, deificada pela união com o Verbo, sentada à mão direita de Deus em trono resplandecente.
consentiram enfim que ela ofereça a Deus, eternamente, a homenagem da sua adoração. Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de inveja e de orgulho. São Miguel e com ele muitos exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é o dono de seus dons, o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que tem de ser imolado a salvação do mundo. O chefe dos rebeldes, porém, esquecido de que a Deus devia a sua nobreza e prerrogativas, raiando pela temeridade, disse: sou eu quem ao céu subirá, fixarei residência acima dos astros, sentar-me sobre o monte da aliança, nos flancos do Aquilão, dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Os que de tais sentimento os partilharam, acolheram essas palavras com murmúrios de aprovação, e partidários houve em todas as hierarquias. A sua multidão, contudo, não os preserva do castigo. Uma terça parte. Então, Lúcifer e uma terça parte dos anjos, que era gente pra caramba, quer dizer, era anjo pra caramba. Eles resolveram dizer assim, não, né? Eles estavam com um pensamento de inveja e de orgulho. Quem que é esse Jesus, né? E São Miguel diz assim, olha, ele é o cordeiro que tem que ser imolado para salvar as pessoas. Ai, meu Deus. E aí, eles se rebelaram e caíram do céu e viraram o capeta e todos os seus ajudantes de capeta, que tem um único objetivo, cutucar os seres humanos, porque eles tiveram raivinha que Deus mandou Jesus para nós. Então eles viraram concorrentes de Jesus. Será que uma criança acreditaria nisso? Vamos ver mais considerações aqui. Essa doutrina suscita várias objeções. Então vamos aos questionamentos. Se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como, sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade desse Deus, em cuja presença se encontravam? Ainda se tivessem logrado uma tal eminência gradualmente, depois de haver percorrido a escala da perfeição, poderíamos conceber um triste retrocesso, não, porém, do modo por que nos apresentam, isto é, perfeitos de origem. Então, primeiro ponto, né? A conclusão é essa: Deus quis criar seres perfeitos porquanto os favorecera com todos os dons, mas enganou-se. Logo, segundo a igreja, Deus não é infalível. Porque Lúcifer e a terça parte dos anjos, que foram criados do nada, como seres perfeitos, então não dava para eles terem essas paixões, porque eram seres perfeitos. Compreende? Não tem jeito de ter essas paixões, porque ainda se fosse que nem nós, que vamos andando um passinho de cada vez, a gente dá umas andadas para trás, dá para entender. Mas a igreja diz que eles foram criados perfeitos. Aí, de repente, espíritos perfeitos não são perfeitos. De quem é a culpa? Deus. Portanto, Deus não é infalível. É a primeira conclusão que a gente chega dessa pataquada toda, né? Segunda. Pois que nem a igreja e nem os sagrados anais explicam a causa da rebelião dos anjos para com Deus e apenas dão como problemática, quase certa relutância no reconhecimento da futura missão do Cristo, que valor, perguntamos, que valor pode ter o quadro tão preciso e detalhado da cena então ocorrente? A que fonte recorreram, para inferir se de fato foram pronunciadas palavras tão claras e até simples colóquios? De duas uma, ou a cena é verdadeira ou não é. No primeiro caso, não havendo dúvida alguma, porque a igreja não resolve a questão. Se a igreja e a história se calam, se a coisa apenas parece certa, claro, não passa de hipótese, e a cena descritiva é mero fruto da imaginação. Aí eu acrescento uma pergunta. Essa cena aí do Lúcifer todo enciumado e conversando com São Miguel ou Gabriel, ou sei lá, eu sempre confundo todos eles. Quem é que registrou isso? Já que está escrito. Quem foi testemunha? Entende? Ah, meu pai. Terceiro. As palavras atribuídas a Lúcifer revelam uma ignorância admirável num arcanjo que, por sua natureza e grau atingido, não deve participar, quanto à organização do universo, dos erros e dos prejuízos que os homens têm professado, até serem pela ciência esclarecidos. Como poderia, então, dizer que fixaria residência acima dos astros, dominando as mais elevadas nuvens?
Não faz sentido, né? É sempre a velha crença da Terra como centro do universo, do céu como que formado de nuvens estendendo-se às estrelas e da limitada região destas que a astronomia nos mostra disseminadas ao infinito, no infinito espaço. Sabendo-se, como hoje se sabe, que as nuvens não se elevam a mais de 2 léguas da superfície terráquea, e falando-se em dominá-las por mais alto, referindo-se a montanhas, preciso fora que a observação partisse da Terra, sendo ela, de fato, a morada dos anjos. Dado, porém, ser esta em região superior, inútil fora alçar-se acima das nuvens. Emprestar aos anjos uma linguagem tisnada de ignorância é confessar que os homens contemporâneos são mais sábios que os anjos. A Igreja tem caminhado sempre erradamente, não levando em conta os progressos da ciência. Você percebe que tudo que a Igreja fala, a ciência vem e diz assim, não é bem isso. Então a morada dos anjos é acima das nuvens. A gente sabe que acima das nuvens nós temos aí todas as esferas da vida, né? A atmosfera, a troposfera, a ionosfera, lolera. E para cima de nuvem vamos ter o espaço infinito e cai tudo por terra. Mas ainda a Igreja continua insistindo nessa lenda, neste mito, né? A resposta à primeira objeção acha-se na seguinte passagem. A Escritura e a tradição denominam o céu o lugar no qual se haviam colocado os anjos, no momento da sua criação. Mas esse não era o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos, que o contemplam claramente sem esforço, porque aí não há mais possibilidade nem perigo de pecado. A tentação e a dúvida são aí desconhecidas. A justiça, a paz e a alegria reinam imutáveis, a santidade e a glória imperecíveis. Era, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, essa em que permaneciam tão nobres criaturas favorecidas pelas divinas comunicações, que deveriam receber com fé e humildade até serem admitidas no conhecimento da sua realidade, essência do próprio Deus. Do que precede se infere que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada e perfeita, não tendo atingido ainda o lugar supremo em que o erro é impossível. Pois seja, mas, então, há manifesta contradição nesta afirmativa. Deus em tudo os tinha criado semelhantes aos espíritos sublimes que, subdivididos em todas as ordens e adstritos a todas as classes, tinham o mesmo fim e idênticos destinos, e que seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Ora, em tudo semelhantes aos outros, não lhe seriam inferiores em natureza, idênticos em categorias, não podiam permanecer em um lugar especial. Intacta subsiste, portanto, a objeção. E ainda uma outra que é certamente a mais séria e a mais grave. Outra objeção. Dizem, este plano, a intervenção do Cristo, a vinda do Cristo, concebido desde toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. Deus sabia, portanto, e de toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, teriam necessidade dessa intervenção, da vinda de Cristo. Ainda mais, o Deus onisciente sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, arcando com a eterna condenação e arrastando à igual sorte uma parte da humanidade. E assim, de caso pensado, previamente condenava o gênero humano, a sua própria criação. Deste raciocínio não há fugir, porquanto de outro modo teríamos que admitir a inconsciência divina, apregoando a não presciência de Deus. Para nós é impossível identificar uma tal criação com a soberana bondade. Em ambos os casos vemos a negação de atributos, sem a plenitude absoluta dos quais Deus não seria Deus. Mas não acaba por aí. Nós temos mais coisas que a gente questiona, e estes tais dogmas que são de crença absoluta que você não pode pensar, né? Mas se você der uma rápida olhada, você vai ver que eles têm mais furo, mais buraco do que as historinhas como um chapeuzinho vermelho que tem lá a sua moral, né? Admitindo a falibilidade dos anjos como a dos homens, a punição é consequência, justa e natural, da falta, mas se admitirmos concomitantemente a possibilidade do resgate, a regeneração, a graça, após o arrependimento e a expiação, tudo se esclarece e se conforma com a bondade de Deus. Ele sabia que errariam, que seriam punidos, mas sabia igualmente que tal castigo temporário seria um meio de lhes fazer compreender o erro, revertendo ao fim em benefício deles. Eis como se explicam as palavras do profeta Ezequiel: Deus não quer a morte, porém a salvação do pecador.
Mas aí Lúcifer e um terço dos anjos foram direto para os infernos e não tiveram direito a se arrepender, né? A inutilidade do arrependimento e a impossibilidade de regeneração, isso sim, importaria na negação da divina bondade. Admitida tal hipótese, poder-se-ia mesmo dizer, rigorosa, exatamente, que estes anjos, desde a sua criação, visto Deus não poder ignorá-los, foram votados à perpetuidade do mal e predestinados a demônios para arrastarem os homens ao mal. Percebem coerência? Não faz sentido. Não faz sentido. Vejamos agora qual a sorte desses tais anjos e o que fazem. Mal apenas se manifestou a revolta na linguagem dos espíritos, isto é, no arrojo dos seus pensamentos, foram eles banidos da celestial mansão e precipitados no abismo. Por estas palavras entendemos que foram arremessados a um lugar de suplícios, no qual sofrem a pena de fogo, conforme o texto do Evangelho, que é a palavra do Salvador, e de malditos ao fogo eterno preparado pelo demônio e seus anjos. O apóstolo Pedro expressamente diz que Deus os prendeu às cadeias e torturas infernais, sem que lá estejam, contudo, perpetuamente, visto como só no fim do mundo serão para sempre enclausurados com os réprobos. Presentemente, Deus ainda permite que ocupem lugar nesta criação, a qual pertencem, na ordem de coisas idênticas à sua existência, nas relações, enfim, que deviam ter com os homens e das quais fazem o mais pernicioso abuso. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram, outros, em número infinito, formam legiões e residem nas camadas inferiores da atmosfera, percorrendo todo o globo, envolvem-se em tudo que aqui se passa, tomando mesmo parte muito ativa nos acontecimentos terrenos. Quanto ao que diz respeito às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, já nos explanamos no capítulo IV, o inferno. A gente já estudou isso, não vamos voltar. Por esta doutrina, apenas uma parte dos demônios está no inferno, a outra vaga em liberdade, envolvendo-se em tudo que aqui se passa, dando-se ao prazer de praticar o mal, e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada não chegará tão cedo. Provavelmente, mas porque uma tal distinção, serão estes menos culpados. Certo que não, a menos que se não revezem, como se pode inferir destas palavras, enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram. Suas ocupações consistem, pois, em martirizar as almas que seduziram. Assim, não se encarregam de punir faltas livre e voluntariamente cometidas, porém as que eles próprios provocaram. São ao mesmo tempo a causa do erro e o instrumento do castigo, e, coisa singular, que a justiça humana por imperfeita não admitiria a vítima que sucumbe por fraqueza, em contingências alheias e porventura superiores à sua vontade. É tanto ou mais severamente punida do que o agente provocador que emprega astúcia e artifício, visto como essa vítima, deixando a terra, vai para o inferno sofrer sem tréguas, nem favor, eternamente, enquanto o causador da sua primeira falta, o agente provocador, goza de uma tal ou qual dilação e liberdade até o fim do mundo. Como pode a justiça de Deus ser menos perfeita que a dos homens? Você entendeu o que querem dizer com isso? Que metade dos demônios, metade dos anjos caídos, caiu um terço. Desse um terço, metade foi para as profundezas do inferno, para atormentar todo mundo quando for para o inferno. Seja lá onde é que fica isso. A outra metade ficou vagando pela terra, cutucando os homens para caírem em tentação e irem para o inferno. Olha que curioso. Enquanto estes homens que caíram em tentação por culpa desses demônios vão para o inferno e passam a eternidade lá, estes demônios que fizeram o mal continuam livres e fazendo mal. É como se uma pessoa engana a outra, fazendo-a praticar um crime qualquer, um estelionato da vida. Mas esta pessoa praticou estelionato enganado por esta. Esta pessoa vai ser presa e punida, mas essa continua linda e formosa, continuando enganando outras pessoas. Faz sentido para você? Não, mas ainda não é tudo. Deus permite que ocupem lugar nessa criação, nas relações que com o homem deviam ter,
e das quais abusam perniciosamente. Né? A gente está falando que a justiça divina é menos perfeita que dos homens, e ainda Deus permite que estes demônios ocupem esse lugar na criação e continua fazendo tudo isso, sendo injusto. Deus podia ignorar, no entanto, o abuso que fariam de uma liberdade por ele mesmo concedido? Então, por que a concedeu? Mas nesse caso é com conhecimento de causa que Deus abandona as suas criaturas à mercê delas mesmas, sabendo pela sua onisciência que vão sucumbir, vão cair, tendo a sorte dos demônios. Não serão elas de si mesmas bastante fracas para falirem sem a provocação de um inimigo tanto mais perigoso quanto invisível? Ainda se o castigo fora temporário, o culpado pudesse remir-se pela reparação, mas não. A condenação é irrevogável, eterna, arrependimento, regeneração, lamentos, tudo supérfluo. E aí o questionamento é assim: por que Deus permitiria que isso acontecesse? Que estes anjos que tiveram paixões, então não eram perfeitos, que foram caídos, metade deles está no inferno, outra metade está cutucando todo mundo. Por que Deus permite que eles continuem cutucando todo mundo e fazendo todo mundo ir para o inferno, e eles continuam, belo e formoso, um eterno vivendo a vida adoidado? Faz sentido, não faz sentido. Os demônios não passam, portanto, de agentes provocadores e de antemão destinados a recrutar almas para o inferno, isto com a permissão de Deus, que antevia, ao criar estas almas, a sorte que as aguardava. Que se diria na terra de um juiz que recorresse a tal expediente para abarrotar prisões? Estranha a ideia que nos dão da divindade, de um Deus cujos atributos essenciais são justiça e bondade soberanas. E dizer-se que é em nome de Jesus, daquele que só pregou amor, perdão e caridade, que tais doutrinas são ensinadas. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, porque não eram compreendidas nem sentidas. O homem, curvado ao jugo do despotismo, submetia-se à fé cega, abdicava da razão. Hoje, porém, que a hora da emancipação soou, esse homem compreende a justiça, e, desejando-a tanto na vida quanto na morte, exclama: não é, não pode ser tal, ou Deus não fora Deus. Não faz sentido. Pode ser que uma época, e o pior assim, isso é ensinado em nome de Jesus, que só ensinou o amor. Esse medo, esse pânico por esses seres que praticam maldade eternamente. E aí piora um pouquinho, porque as pessoas, especialmente, acham que o que ela fizer de bem e de bom é mérito dela. Ai, como eu sou uma boa pessoa, como eu sou um cidadão de bem, né? Agora, se eu cometer um assassinato, se eu roubar alguém, se eu enganar alguém, foi o demônio que me atentou. Eu sou um pobre coitado. Não tem nada a ver com isso. É o demônio que me atentou, e naquela vez que eu fiz isso, foi o demônio que me obrigou a fazer isso. Fácil, né? Que fé porcaria é essa? Que serve para nada, para nem mudar a vida da própria pessoa. Que religião é essa? Que cristianismo é esse? Desde quando Jesus ensinou isso? Isso foi tudo inventado, mal inventado, e que as pessoas repetem. Isso é assustador. O castigo segue por toda a parte os seres decaídos, o inferno está neles e com eles, nem paz nem repouso, transformadas em amargores as doçuras da esperança, que se lhes torna odiosa. A mão de Deus desferiu-lhes o castigo no ato mesmo de pecarem, e sua vontade galvanizou-se no mal. Tornados perversos, obstinam-se em o ser e selão para sempre. São, depois do pecado, o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se também impossível. A sua perda é, desde então, irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus, no seu ódio contra Cristo, na sua inveja contra a humanidade. Não tendo podido apropriar-se da glória celeste pelo desmesurado da sua ambição, esforçam-se por implantar seu império na terra, banindo dela o reino de Deus. O Verbo encarnado cumpriu, apesar disso, os seus desígnios para a salvação e glória da humanidade. Também por isso procuram por todos os meios promover a perda das almas pelo Cristo resgatadas. O artifício e a importunação, a mentira e a sedução, tudo põe em jogo para arrastá-las ao mal e consumar-lhes a perda. E como são incansáveis e poderosos! A vida do homem como inimigos tais não pode deixar de ser uma luta sem tréguas do berço ao túmulo.
Vocês imaginam? Os capetas te atentando o tempo todo. Que Deus é esse que permite que você tenha uma vida que é o tempo todo para ser cutucada por seres que querem te fazer errar? Gente, isso é perverso. Quem inventou isso tem mente doentia, mente perversa, não entende nada de amor, muito menos de Deus, muito menos de Jesus. São mentes de psicopatas, de perversos, que querem botar medo nas pessoas. Que Deus amor é esse? Onde coaduna uma coisa com a outra? Onde? Se você acreditar que existem esses demônios, o Satã, o blá blá, que caíram, blá blá blá, não faz sentido. Não bate com Deus. Você escolhe. Você escolhe. Ou Deus é esse cara falho pra caramba, que quer que as pessoas fiquem só adorando, puxando o saco dele, e que falha na hora de criar os anjos, porque sai metade com defeito, ou um terço deles com defeito, e que admite que esses anjos que saíram com defeito fiquem cutucando todo mundo para levar para um sofrimento eterno que não tem jeito de mudar nunca mais. Ou, que pai é esse? Que mãe é esse? Que é essa? Que gostaria que seu filho ficasse eternamente sofrendo por um erro que cometeu? Ou, meu Deus do céu, por que isso ainda tem força até hoje? Eu não consigo compreender. Efetivamente, esses inimigos são os mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, chegaram a cobri-lo com as espessas trevas do erro e do vício, os mesmos que, por longos séculos, se fizeram adorar como deuses e que reinaram em absoluto sobre os povos da antiguidade, os mesmos, enfim, que ainda hoje exercem tirânica influência nas regiões idólatras, fomentando a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. Para compreender todos os recursos de que dispõe ao serviço cedilha maiúsculo O da malvadez, basta notar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio da natureza angélica. Certo, o futuro e sobretudo a ordem natural têm mistérios que Deus se reservou e que eles não podem penetrar, mas a sua inteligência é bem superior à nossa, porque percebem de um jacto os efeitos nas causas e vice-versa. Esta percepção permite-lhes predizer acontecimentos futuros que escapam às nossas conjecturas. A distância e variedade dos lugares desaparecem ante a sua agilidade. Mais prontos que o raio, mais rápidos que o pensamento, acham-se assim instantaneamente sobre diversos pontos do globo e podem descrever, à distância, os acontecimentos na mesma hora em que ocorrem. Esses caras são praticamente Deus, né? As leis pelas quais Deus rege o universo não lhes são acessíveis, razão por que não podem derrogá-las, e, por conseguinte, predizer ou operar verdadeiros milagres. Possuem, no entanto, a arte de imitar e falsificar, dentro de certos limites. As divinas obras sabem quais os fenômenos resultantes da combinação dos elementos, predizem com maior ou menor êxitos que sobrevêm naturalmente, assim como os que por si mesmos podem produzir. Daí os numerosos oráculos, os extraordinários vaticínios que sagrados e profanos livros recolheram, baseando e acorçoando tantas e tantas superstições. A sua substância simples e imaterial subtrai-os às nossas vistas, permanecem ao nosso lado sem que os vejamos, interessam-nos a alma sem que nos firam o ouvido. Acreditando obedecer aos nossos pensamentos, estamos, no entanto, e muitas vezes, debaixo da sua funesta influência. As nossas disposições, ao contrário, são deles conhecidas pelas impressões que delas transparecem em nós, e atacam-nos ordinariamente pelo lado mais fraco. Para nos seduzirem com mais segurança, costumam servir-se de sugestões e engodos conformes com as nossas inclinações. Modificam a ação segundo as circunstâncias e os traços característicos de cada temperamento. Contudo, suas armas favoritas são a hipocrisia e a mentira. Gente, para acreditar que isso existe, você tem que acreditar que Deus quer ferrar com você. Que Deus não te ama. Vamos continuar, tem mais ainda. Afirmam que o castigo os segue por toda parte, que não sabem o que seja paz nem repouso. Esta asserção de modo algum destrói a observação que fizemos quanto ao privilégio dos que estão fora do inferno, e que reputamos tanto menos justificado por isso que podem fazer, e fazem, maior mal. É de crer que esses demônios extra-infernais não sejam tão felizes como os bons anjos, mas não se deverá ter em conta a sua relativa liberdade.
Eles não possuirão a felicidade moral que a virtude defere, mas são incontestavelmente mais felizes que os seus comparsas do inferno em chamas. Depois, para o mal, sempre há um certo gozo na prática do mal, de mais a mais livremente. Perguntai ao criminoso o que prefere, se ficar na prisão, ou percorrer livremente os campos, agindo à vontade, pois o caso é exatamente o mesmo. Afirmam, outros sim, que o remorso os persegue sem tréguas nem misericórdia, esquecidos de que o remorso é precursor imediato do arrependimento, quando não é próprio arrependimento. Tornados perversos, obstinam-se em o ser, e selão para sempre, mas desde que se obstinam em ser perversos, é que não têm remorsos. Do contrário, ao menor sentimento de pesar, renunciariam ao mal e pediriam perdão. Logo, o remorso não é para eles um castigo. Entende as incoerências de tudo isso, né? Então você tem os demônios que estão no inferno, que sofrem mais do que os demônios que ficam passeando. E dizem que sofrem um remorso incrível. Mas como disse aí, quando você tem um remorso é porque você sabe que você fez caca. E aí é o primeiro passo do arrependimento, se não é o arrependimento. Então eles já deixariam de ser demônios. Mas não, eles continuam. Estranho. São, depois do pecado, o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se, portanto, impossível. De onde provém essa impossibilidade? Não se compreende que ela seja a consequência de sua similitude com o homem depois da morte, proposição que, ademais, é muito ambígua. Acaso provirá da própria vontade dos demônios, porventura da vontade divina? No primeiro caso, a pertinácia denota uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal, e nem mesmo se compreende que seres tão profundamente perversos pudessem jamais ter sido anjos de virtude, conservando por tempo indefinido, na convivência destes, todos os traços da sua péssima índole e natureza. No segundo caso, ainda menos se compreende que Deus inflija como castigo a impossibilidade da reparação, após uma primeira falta. O Evangelho nada diz que com isso se pareça. Já pensou? Primeiro, se eles são maus e vão ser sempre maus, como que eles foram anjos? Segundo, se Deus não permite que eles se arrependam, como é que é esse Deus? É tudo muito doido. A sua perda é desde então irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus. E de que lhes serviria não manterem tal orgulho, uma vez que é inútil todo arrependimento? Bem, só poderia interessá-los se eles tivessem uma esperança de reabilitação, fosse qual fosse o seu preço. Assim não acontece, no entanto, e pois se perseveram no mal é porque eles trancaram a porta da esperança. Mas por que lhes trancaria Deus essa porta? Para se vingar da ofensa decorrente da sua insubmissão. E, assim, para saciar o seu ressentimento contra alguns culpados, Deus prefere não somente vê-los sofrer, mas agravar o mal com mal maior, e induzir à perdição eterna toda a humanidade. Quando por um simples ato de clemência podia evitar tão grande desastre, aliás previsto de toda a eternidade. Não faz sentido, meu pai. Trata-se, no caso vertente, de um ato de clemência, de uma graça pura e simples que pudesse transformar-se em estímulo do mal. Não, trata-se de um perdão condicional, subordinado a uma regeneração sincera e completa. Mas, em vez de uma palavra de esperança e misericórdia, é como se Deus dissera: pereça toda a raça humana antes que a minha vingança. É com semelhante doutrina ainda muita gente se admira de que haja incrédulos e ateus. E é assim que Jesus nos representa seu Pai. Ele que nos deu a lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos manda pagar o mal com o bem, que prescreve o amor dos nossos inimigos como a primeira das virtudes que nos conduzem ao céu. Quereria desse modo que os homens fossem melhores, mais justos, mais indulgentes que o próprio Deus. Que nem tem aquele famoso da internet. Não é esse Deus que Jesus nos traz. Nunca foi. E por que diabos a igreja resolveu criar estes demônios tão perversos, que são tão perversos assim, e que Deus também é perverso, é maldoso, que não admite que esses demônios, esses espíritos que fazem o mal se arrependam e que voltem para o caminho do bem? E que permitem que esses demônios fiquem cutucando a vida de todo mundo o tempo todo. Vocês viram tanto de... Gente, se for pensar, para que a gente não tem livre-arbítrio? Não tem. Esses cramunhão fica
atentando a gente, claro que nós vamos falhar, claro que nós vamos tudo para o inferno. Exageraram na dose, né? Vamos combinar que esse povo sádico que escreveu esse dogma dos demônios é um povo sádico. É um povo que não tem Deus, nem um restinho de Deus no coração. São irmãos nossos, ignorantes pra caramba, e que eram poderosos na igreja e que trouxeram essa crença horrível nesses seres que, por tudo isso que a gente estudou hoje, transformam Deus em um cara vingativo, um cara que gosta de puxar saco, um cara injusto, que dá um monte de coisa para um, não dá nada para outro, que tá nem aí se você ficar para sempre sofrendo, que deixa a gente ficar te atentando porque para você ficar para sempre sofrendo. Ou que Deus é esse? Esse não é o Deus de Jesus. Esse é o Deus da igreja. Este é o Deus que a igreja e as religiões ensinam e apavoram as pessoas. Que Deus você escolhe? O Deus de Jesus, o Deus amor, que manda amar, que manda trocar o mal pelo bem, que manda dar outra face? Ou o seu Deus é esse Deus da igreja, das religiões, vingativo, monstruoso, que uma hora é bonzinho, outra hora quer ferrar com todo mundo, que permite essa história de inferno ou de céu? Faça a sua escolha. Eu escolhi o meu. No próximo episódio, nós veremos os demônios segundo o Espiritismo. Uma curiosidade, para falar os demônios segundo a igreja, nós tivemos dos itens 7 ao 19, foram 12 itens. Para falar os demônios segundo o Espiritismo, são 3 ou 4 itens. É tudo muito mais simples. Perceberam que, conforme o tempo foi passando, os grandes nomes da igreja fizeram um demônio pior do que a encomenda, né? E sem querer, eles destruíram o próprio Deus. É de se admirar que ainda isso continue de pé. O dia que as pessoas pensarem um pouquinho, vão ver que é tudo conversa fiada. Eu te espero até o próximo estudo. Tchau!